Chegou, chegou, tá na hora de alegria. O circo tem palhaço. Chegamos na hora mais doce do dia, Renatão. Eu amo doce, cara. Ó, e hoje pra essas tardes que em São Paulo deu uma esfriada, né? Nossa, aqui é terrível, cara. Eu tô aqui em São Paulo pela misericórdia. Ó, mas pra essa tarde que tá friozinho aqui em São Paulo, a gente trouxe uma receita especial. Ai, aqueles biscoitinhos deliciosos, amanteigado, você gosta? Toma com aquele café. Você gosta de café, Bruno? Eu adoro café, não vivo sem, bicho. Não, eu sou fã de cappuccino. É. E hoje a gente vai fazer biscoitos amanteigados e pra isso a gente tá recebendo o chefe Felipe. Olá, E aí, boa meu tarde, amigo? Prazer, tudo bem? chefe. Seja Prazer é bem-vindo. meu, primeira Boa tarde, vez, Filipão, tudo tudo bem? bem? Seja a Tudo primeira bem? vez? Primeira vez Seja aqui, bem-vindo. muito prazer. Que delícia, gente. Ele é quem vai nos ensinar a fazer esses biscoitos Exatamente. amanteigados que combina com café, como o Renatão disse. Verdade. E vai ser especial aí pras tardes na tua casa, né, não, Renatão? É verdade. Olha, cara, um mais lindo que o outro. E Exatamente. eu não sei, cada biscoito desse, o Felipe, nada melhor que você responder, tem um gosto diferente, é diferenciado, tem Isso. recheio, não tem? Como é que é? Hoje a gente vai fazer uma massa base de baunilha, mas ela é uma massa super versátil que você pode saborizar com de laranja, por exemplo, igual eu trouxe aqui. Tem com nozes, depois de pronto você pode banhar no chocolate. Meu Ou o Deus. mais simples, que é o que eu mais vendo, é esse com a açuquinha cristal Esse em aqui? cima, que é o do delícia. coração. E aí trouxe também umas sugestões de embalagem, porque tem muita... Dou algumas aulas, etc. O pessoal que Que você compra e pensou vende, muito bem em mim, etc. pra graças a Deus. comercializar, né? Obrigado. Dá licença, Bruno. já vendo trouxe só pra Hoje você. sou eu. Ó, mas pra isso, vamos ver Vamos o lá, que é que a Bruno. gente precisa pra fazer esses biscoitos? Vamos. Cadê? Ingredientes na tela, vamos ver. Vamos lá. Ó, Massa então a super gente vai simples. precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de açúcar de confeiteiro, 2 ovos, 180 gramas de colheres de essência de baunilha. Ah, simples, né? Simples, né? Tá. Felipe, vamos lá pra gente acredito ganhar que... tempo? Bora. Acredito que praticamente todo mundo tem em casa. Aham. O mais difícil talvez seja a essência. Mas se você tiver qualquer outro tipo que você queira saborizar, de laranja, como eu falei, tranquilo. Perfeito. Fechou. Bom. Por onde a gente começa? Vamos ver. Primeiro a gente vai precisar de um bowl, né? Uma tigela, o que você tiver em casa. Tá. A gente adiciona 500 gramas de farinha, Perfeito. guardando aqui. A gente vai adicionar os ingredientes secos primeiros, né? Tá. Então, as 240 gramas de açúcar de confeiteiro. Então, E é uma... açúcar e farinha. Açúcar e Bruno, farinha. você percebe que são coisas tão pequenininhas e faz umas delícias dessa, Exatamente. cara. É, gente. Pois aí, dá até pra ganhar uma grana Dá, extra. Tem gente vende como ele, né? muito, Você gente. vende também, Fê? Vendo muito, é sucesso, total. Delícia. E, Pra tomar com um cafezinho à tarde, gente. e não tem assim, nada é o melhor. ano inteiro. Claro que no friozinho dá mais aquela vontade, etc. Mas, por exemplo, no Natal você consegue saborizar com especiarias. Então, colocar uma Ai, canela, verdade. colocar uma noz Com aqueles moscada. panetone, né? Naquela cesta, bota uns biscoitinhos desses, Exatamente. Tem panetone, tudo né? a ver com o Natal isso aí, Tem né? tudo a ver. Serve até pra Total, decoração sim. aí da... Esse aqui eu trouxe, tem uma carinha meio dia dos namorados, né? Então, é bem legal. Adicionei as 2 pitadas de sal. Tá. E aí a gente adiciona 180 gramas de manteiga, tá? Perfeito. Aqui ela tá em temperatura ambiente, até porque é uma massa que a gente vai pôr a mão na massa mesmo, tá? Ok. Sem É, não tem- medo, não tem ser muito feliz, segredo, não né, tem pra- segredo, Tá. Deixa eu guardar aqui, Deixa eu te ajudar. obrigado. Você vê que não tem desculpa, então, Super pra fazer simples, esse biscoitinho gente. em casa, né? Dá pra você fazer hoje ainda, pra acompanhar o friozinho. Nossa, e demora o processo inteiro, assim, demora pra fazer? Tem que Olha, fazer de um dia pro outro ou dá pra fazer pro Não, mesmo a dia? gente vai fazer a massa, aí você deixa ela descansando 1 horinha mais ou menos na geladeira, você já consegue abrir e assar. Perfeito. Tranquilo, tá? Ótimo. Aqui é mão na massa mesmo, pra gente misturar os ingredientes. A gente vai fazer como se fosse uma farofinha, né? Aham. E aí vai deixando uniforme, Vai né? deixando Com a massa uniforme, com- vai fazendo assim, que aí a massa vai misturando. Pra poder sair, né, pode continuar aí, tá, Felipe? Claro. Pra poder sair, assim, desses formatos de florzinha, De coração. de coração, onde que eu arrumo isso? Como Eu é que é? trouxe Ele aqui, tá ó, aqui, eu ó, mostrar trouxe pra aqui, gente, né? tá aqui Deixa eu embaixo, pegar. pode, claro. Ah, já tem Aqui, aí, ó, né? tá tudo aqui. Trouxe alguns cortadores, Ah, entendi. esses são os que eu mais Pessoal de casa, utilizo. Bruno. Aqui, ó. Ah, legal, cara, olha. Vendo? Aqui aí já tem no formato e aí, conforme a Exatamente. festa for acontecer, eu acho que Exatamente. no Natal, por exemplo, deve ter algum formatinho de repente, sei lá, meinha do Papai Sim, Noel. de né? árvore, é bem legal. tem E, vários. inclusive, assim, essa massa também serve para fazer biscoito decorado, né? Então, para festa mesmo, Entendi. né? Você consegue fazer o formato que você quiser.
Ótimo. E se você não tem o cortador em casa, para você treinar, começar, você pode usar um fundo de um copo, Pra de uma deixar xícara, para deixar Verdade, redondinho. verdade. Ou cortar a mão livre também. Bom, Acho que cortar uma livre é um pouquinho mais complicado, né? Vai demorar um pouquinho. vai demorar um pouquinho. Aí é treino. Precisa de coordenação. Mas verdade. assim, hoje em dia tem bastante lugares que vendem, Entendi. até em supermercado, que você consegue comprar E esses qualquer cortadorzinhos. kit de massinha também, de criança que você compra, vem esses Exatamente. formatinhos, né? Exatamente. Só limpar a sujeirinha aqui. Peraí, vamos mostrar como é que ficou essa... Aí ficou uma farofinha, tá vendo? Bem homogênea. Ah, sim. A ideia é que você misture bem mesmo a manteiga com a farinha e o açúcar. Tá. Deixa eu só passar um paninho aqui. Então aí a gente colocou farinha, açúcar e manteiga. Mexeu até Exatamente. também dissolver toda a manteiga, né? Até deixar ela bem desaparecer. uniforme. Só tirar o excesso. E aí nós vamos para os ovos. 2 ovos e a essência de baunilha, que são 2 colheres, tá? De sopa. Vamos tirar aqui da Só função. misturar. E aí a gente vai bater ligeiramente aqui. Só para misturar mesmo a baunilha com os ovos, tá? E é como eu falei, aqui a gente usa de baunilha porque é o mais clássico, é uma massa base, mas quer colocar laranja, licor, chocolate, morango, essência, o que delícia. você quiser. Se quiser fazer uma massa de chocolate, é possível também, é só você reduzir 30% da farinha de trigo, você substitui por chocolate, que aí você vai ter um biscoitinho de chocolate. Agora a pergunta que não quer calar, Brunão. Diga. Eu acredito, porque hoje nós estamos fazendo a farinha branca mesmo, que é o que nós mais consumimos todos os dias. Sim. Você faz algum tipo de biscoito integral? Com alguma intolerância, né? Com intolerância, aqueles veganos, alguma coisa assim? Ainda relacionada a não. isso? Já fiz alguns testes, Fez algum porque é teste? uma demanda que a gente percebe que cada vez cresce mais, Tá né? crescendo muito, Sim. Thiago. Tanto os veganos quanto Felipe. os intolerantes, né? Para algum tipo de, que seja sem lactose, ou até a questão do ovo e etc. Já fiz alguns testes, mas ainda não comercializo. Ainda entendi. o ateliê lá a gente ainda segue ainda no tradicional, tanto para os biscoitinhos, bolos e por aí vai. Você falou que dá aula, né? Sim, já dei algumas aulas, tem alguns cursos. O pessoal sempre me procura. Que É legal. bem legal. Você, Bom, você só tá na área da confeitaria, Felipe? Só, hoje eu vivo e trabalho, estou há mais ou menos uns 6 anos já na área. Eu sou formado, na verdade, em administração, fiz pós em marketing, hoje eu uso... Meu, cara, olha, hoje vou te eu uso- dizer, Sabe um pouco de tudo. Exatamente. O que tem de pessoas que são formadas em outras especialidades e estão agora caindo dentro mesmo na gastronomia? Exatamente. Eu tô pensando sério depois daquela quarta mão. Não, mas é bom que ele usa um pouquinho de cada Um pouquinho coisa de cada- na culinária Sim, hoje. administração, empresário. Então. É Lei, isso. verdade. Empre- Agora a gente precisa colocar... Põe a mistura dos ovos Tá. nas misturas dos secos que a gente fala, tá? Perfeito. Mas o bom de saber de um monte de coisa é que você reúne todos os seus conhecimentos. Exatamente. E aí você fica especialista numa área só, né? Hoje eu já faço, Que é o seu eu caso. faço as campanhas, né, as datas sazonais que a gente fala. Então, o ano inteiro a gente tem oportunidade para venda, né? A gente, em maio, teve o Dia das Mães, que é uma data comercial super importante. Agora, em festa junina chegando, verdade. Dia dos Namorados, aí Verdade. agosto, Dia dos Pais. Quando vê, a gente já tá no Natal já. Gente, mês de junho tem tudo, né? Dia Tem dos namorados, bastante festa coisa. junina, todos os sábados tem Sim. festa junina, hein? A gente que é confeiteiro fica louco, né? Porque tem um monte Graças de coisa a para Deus. fazer, mas é uma loucura boa. É, verdade. Gente, ó, então só para mostrar aqui, misturei os ovos e a baunilha na mistura de farinha e açúcar. E aí é mão na massa mesmo, tá? Tá. E aí finalizou os ingredientes, né? Finalizou. Esse aqui também é que você Essa usou, farinha, então, para que eu trouxe? O tamanho do ovo a gente não consegue, às vezes, né? Pesar exatamente, etc. Principalmente em casa, quando você não tem uma balança. Então, se os ovos às vezes estiverem um pouquinho maiores, talvez a massa vai ficar um pouquinho mais grudenta. Então, você pode ir colocando um pouquinho de farinha, que aí ela fica mais homogênea, tá? Perfeito. Gente, é uma receita super divertida para fazer com criança. É. Não, e simples, né? A criançada ama. E aí você entrega ainda o cortador, faz na... O que a criança jeito que ela ela tem quiser. imensa? Queria entender o que elas devem pensar, né? Acho que tá pegando É porque é uma terra, ou sensação areia. diferente, né, a- para as crianças de Não é aquelas colocar massinhas de coisa escola. sensorial, Exatamente. Você já brincou Já. de massinha na escola, Sim, né? Que a gente fica assim, ó, né? E pega, estica. Você Ó, pode... agora até essa massa ficar pronta, você deixa ela pronta. Você trouxe uma massa pronta. pra Trouxe mostrar uma pra massa gente. pronta. Você pode só jogar um pouquinho de farinha aqui pra mim? Posso, claro. Inclusive porque eu quero levar os créditos desse biscoito aqui. Pode pôr. Se quiser pôr tudo, pode virar, sem problemas. Se der errado, a culpa não é minha. Não, Tô tranquilo. brincando.
Só porque aí ela vai, até para vocês, né, identificarem o ponto da massa, é exatamente quando ela passa a não grudar mais na mão e ficar essa Tá, melequinha. perfeito. Então, Kelly e Babi, já se preparem aí, porque daqui a Bastante. pouquinho vocês vão poder experimentar esse biscoito aqui com a gente, né, não, Renatão? É isso aí. Já passa um E vamos cafezinho. guardar pro Gabriel Nascimento. É, pois é, A não partir das podemos 18 esquecer. horas, Gabriel Nascimento e Rinaldi. Ó, e vocês vão vendo conforme a gente vai sovando mesmo, ela já Tá, para de grudar na mão, vai soltando. perfeito. E aí é só chegar no ponto aqui, ela vai pra geladeira. Tá, O ideal é ficar umas 2 horinhas, mas assim, a partir de 1 hora você já consegue tá. Vamos mostrar utilizar. pro pessoal de casa como ficou. Só Claro. porque a gente tá com o tempo um pouquinho apertado, a gente dá uma corridinha Dá pra pra ver massa aí? que a gente já trouxe pronta. Tá um pouquinho suja a mão, mas depois você termina de finalizar, a mão sai limpinha, gente. Sim, Mas é isso que é gostoso. Eu gosto de pôr a mão na massa mesmo, né? perfeito. E aí, As agora raízes imagine que da cozinha. Uma das partes mais legais também é você cortar, fazer o formato aí das... Exatamente. Biscoitinho. É, Bom, aqui a gente vai só finalizar tá. e aí a gente coloca ela num saquinho Aham. e leva pra geladeira. Tá Perfeito. bom? Vou só tirar Deixa o num excesso prazo aqui. de 2 horas. Pode ser, 1 Pode horinha, ser? 2 horinhas, tranquilo. Deixa eu colocar a massa aqui. Fica à vontade. Vou só passar uma. Se quiser lavar a mão aqui. E aí, ele trouxe pra gente, porque não vai dar tempo de fazer tudo aqui, né? Todo o processo, ele trouxe pra gente uma massa pronta que a gente vai cortar no formatinho agora, pelo que ele tava me dizendo. Corta no formato que a gente quer, coloca no forno e aí a gente experimenta o que a gente Exato. E tem quando aqui ele na tá, nossa frente. tá lavando a mão, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Bruno. Diga. Olhando pra aquela câmera ali, ó. Você gosta de biscoito? Eu Cara, adoro comer, né? Não tem segredo. Eu como até pedra com farinha, eu tô Ai, mandando pra dentro. Poxa, eu amo biscoito. Bruno do céu, é bom demais, né, É cara? bom demais. E ó, pra dizer que é bom demais, Renatão, sabe o que a gente podia fazer? Ah. Chama elas que estão sempre chamando a gente quando elas estão na cozinha aqui também. É, porque eu chamo todo dia. Já estavam as duas Água assim, de olhando pra coco. gente aqui, ó. Não pode cantar essa música. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Sejam bem-vindas, Prazer. gente. Ó, Tudo podem bem? ficar aqui na frente. A gente já tá no meio da preparação desse biscoito, que tá ficando Chefe fantástico. Felipe. É. E eu quero dizer pra vocês que nos bastidores eu preparei esse biscoito junto com o Bruno. Ah, é? Ah, entendi. E eu quero dizer pra O vocês- chefe Felipe Participaram. veio só hoje. É. Dá o nome. Só dar uma diquinha, algumas aulinhas. Que Ó. parte que vocês estão aí da Ó, receita? Vamos lá. aqui a gente já fiz a massa. Então, enquanto a massa tá na geladeira descansando pra gente poder usar, eu já trouxe a nossa massa pronta. Legal. Então, vou só simular aqui como que a gente abre a massa com um rolo e cortar com os cortadores que estão aqui. E aí a gente pode usar o usar a formato forminha que a gente quiser. Ah, você que tem criança em casa, É. Babi, com certeza você tem essas forminhas aí. É. Que elas usam pra Exatamente. brincar de massinha. Sim, às a vezes, Luísa né? tem várias. Eu já várias. tive uma cliente que a gente fez uma festa no tema construção. E aí não achava em lugar nenhum uma chave Phillips. Ah. Ela me deu o brinquedo do filho e falou, toma, que ele vai adorar, que vai ser na Vai mesma. fazer, que legal. Então dá pra você usar, higieniza e dá pra usar Usar tranquilo. tranquilamente, né? Diferente esse tema, né? Não é de construção, às É. vezes o menininho gosta, né, de ferramentas, essas coisas. Sim, ela gosta de fugir um pouquinho do tradicional. É. Gente, aí Vou pôr só... pra cá pra gente ver beleza. você abrindo, tá? Tranquilo. Ó, aí uma dica é... Você pode abrir tanto numa mesa enfarinhada mesmo, ou você pode, se você não quiser fazer tanta sujeira, abrir entre 2 saquinhos. Isso aqui é aqueles saquinhos de cozinha que a gente Tá. usa tranquilo. Já é só Freezer, abrir, né? tá tudo certo. Vamos É abrir difícil pra de ver fazer, então, né? Uhum. gente? Bora, deixa eu Olha, tirar ela é só. bem amanteigada mesmo, dá Bem pra ver como ela amanteigada. brilha, né? Uhum. Vamos ver. Nham, nham, nham. Oh, meu Deus. Também. Ah, Bem agora facinho de fazer é também, né? abrir também, Tranquilo. cortar no formato e ir direto pro forno, né? É. Exatamente. No forno, claro que vai depender... temperatura de 180 graus. Claro que vai depender o tempo do formato que você cortar, né? Se você Tá. fizer um biscoitinho pequenininho, em 5, 6 minutinhos deve assar. Se fizer um biscoito maior, aí é bem rápido. E aí abre com plástico em cima mesmo. que aí já vai Exatamente, ficando que aí não fininho. gruda. Ó, e dá pra fazer isso na corta maluca, tá? É, então, é Ele falou que são verdade. 2 horas na geladeira. É rapidinho, dá Exatamente. pra Quem é que deixar vai de um fazer dia na pro quarta outro. maluca? O Renatão? Você. Eu? Ih, gente. Seja o que Deus quiser. Ah, vamos Meu tentar. Eu tenho próximo- uma eu tenho- Depois que fez o primeiro, né? É, eu tenho uma opinião, uma Vai, opinião, não, uma qual? opção de
sobremesa pra vocês aqui pra eu vir Qual? fazer um dia. Brigadeiro. De Panela. Porque, né? Já quer Delícia. fazer canapés. Agora já é Não é Delícia. canapés, é essa patê de salame. Deixa meu patê em paz. Você não quer meu patê, você vai ver, você vai Cadê? parar de Vamos comer. cortar então pra ver, gente? Bora, ó. Vamos lá. Aí, gente, não tem segredo, Usa a tá? Ó, forminha que você quer. Tá. você vê que ela mesmo já solta do saquinho, então... aí Posso uma? Pode, Você claro. Então é só colocar no papel manteiga. Isso, Tá. fica à vontade. Opa! Ô, A vida acontece. ah, agora foi. Aê! Deu certo, deu certo. Certinho. Vai pro forno, fica quanto tempo no forno? A quantos graus? 180 graus. Esses pequenininhos, menores, por volta de uns 5 minutinhos. minutinhos, Sim, claro que bem vai depender do rapidinho. forno, né? É Tá. bom você conhecer o seu equipamento em casa, como Legal. funciona. A primeira fornada você testa, mas Uhum. geralmente é Posso isso. mostrar aqui um Tá. pronto? Gente, Olha só, pode, gente, claro. coração. Vamos pra melhor hora. Vamos. Vamos Ó. experimentar? Aqui, eu sei que você tem ela banhadinha, é só derreter o chocolate e você faz isso aqui, né? Ó, Exatamente. Tipo, se estivesse aqui, Ô, gente, você vai derreter. temos tal. aniversariante É, hoje. Venha, venha, venha. E Derreteu, não pode ficar de colocou. fora dessa. Banhou, deixa Espera descansar. secar. Perfeito. Aí Vem pra cá, Bagunça, né, Roberto. hoje, vai né, pra bagunça Felipe? gostosa. Vem, Albertinho! Parabéns. Parabéns a todos que te querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns. Parabéns! Vamos provar. Você vai É provar o que quê? desejo. Essa? Eu quero esse aqui, ó. Fizemos Vai. em homenagem ao seu aniversário, viu? É, Parabéns, vai lá. Albertinho. Você vai experimentar. Vai. É. Ai, claro. Prova. Tem de Quer essa? chocolate, Quem tem mais? de Tem de laranja, laranja. tem de laranja, de Todo mundo nozes. quer de chocolate, mas nós vamos comer tudo, gente. Vamos experimentar então. Ó, Vamos provar. lembrando, ó, Vai. essa aqui é a comemoração do aniversário do Roberto. Roberto. É um, é Vamos dois, experimentar. é três e... Tá aprovado? Quantos Faltou o aninhos, cafezinho, Roberto? né? 19? Meu Deus, que delícia. Olha o microfone. Mais 20. Muito bom. Mais 20. 22. Ah, Sobe o Tá bom. som e vamos rodar, vamos rodar. lá, Roberto. Bom demais, Fê. Aprovado. Passa os seus contatos pra gente, por favor, e muito obrigada. Desculpa a Imagina, bagunça. imagina, eu que agradeço. Gente, vocês me encontram o contato comercial é @café confeito, né? O nome da minha marca. Ou como Felipe Nascimento nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Tem que estar em tudo hoje em Maravilha. dia. Volta, tá, Fê? Por favor. Pra gente fazer mais receitinha boa. É uma honra. A gente vai Obrigado. ficar aqui comemorando.